gente, eu sou Daniel Azevedo e estamos no podcast Falando Franco. E hoje, recebendo a presença ilustre do nosso amigo Elias, comandante da Guarda Municipal de Franco da Rocha, e o nosso amigo Costa, subcomandante da Guarda Municipal de Franco da Rocha, hoje o tema não seria outro, senão segurança pública da cidade de Franco da Rocha, através da Guarda Municipal. Boa noite, Elias. Boa noite, Daniel Azevedo. É um prazer, uma honra estar aqui no Falando Franco com o Daniel Azevedo. Não poderia deixar de também dar uma boa noite para os nossos telespectadores, né? E pela nossa equipe da Guarda Municipal, que vem se esforçando ao máximo para poder ofertar um serviço de melhor qualidade assim possível para a nossa população, né? Espero contribuir bastante e fornecer o máximo de informação que for possível para a nossa comunidade. Boa noite, subcomandante Costa. É com muito gratificante estar participando do podcast e prestar um bom serviço para a sociedade de Franco da Rocha. E conte sempre com a Guarda Municipal. Então, a intenção do podcast é falar de diversos segmentos. Nesse primeiro bloco, com 20 episódios, nós vamos falar da prestação de serviço à comunidade do Estado e do município. Começando com o Estado, tivemos o Blandino aqui, convidamos a Guarda, que é um assunto delicado, a Guarda Municipal, que presta segurança para o cidadão. O cidadão que chega ao trabalho e quer ter não só a sensação de segurança, mas a segurança em si. Eu questiono muito esse termo sensação de segurança. Sensação é uma coisa, a verdadeira situação de segurança é outra. Elias, eu ia te fazer uma pergunta seguinte. Fale um pouco para a gente como está a Guarda Municipal, o que é a Guarda Municipal hoje de Franco da Rocha, para as pessoas em casa poderem entender como é a dinâmica, como funciona, porque é um assunto que nem todo mundo tem acesso. Então, você pode explanar para a gente como funciona mais ou menos o sistema da Guarda, a atuação dela num resumo para a gente poder entender e o cidadão em casa também poder entender como funciona a GCM de Franco da Rocha, a nossa GCM. Com certeza. Nossa GCM ela foi criada em 1998, né? E hoje é um mês especial para nós, porque hoje é o mês que ela completa 25 anos de criação, né? Quando ela foi criada, a legislação toda, no Brasil todo, na nossa nação, era outra em relação à Guarda Municipal. Então ela foi criada com um foco mais próprios municipais dos prédios públicos em si, né? Para ficar mais claro para a nossa sociedade. E com o passar dos anos, como é comum, né, e acontece, você, Daniel Azevedo, que atuou muitos anos na segurança pública, sabe muito bem do que eu estou falando agora, a legislação ela sofre constante mudança. Todo dia tem alguma alteração, tem alguma inovação. Com a Guarda Municipal não é diferente. Então ela vem sofrendo, no andar dos anos, várias alterações legislativas. E no nosso efetivo também não é diferente. Conforme vai tendo as alterações legislativas, vai tendo as alterações dentro da nossa instituição, as maneiras da gente operar, a forma da gente atuar, né? E para isso a gente vai adequando e vai treinando e capacitando o nosso efetivo. Conforme vai tendo essas alterações, a gente vai pondo ele dentro de uma sala de instrução e vão passando para eles. Falou, olha, né, até agora nós estávamos fazendo desse jeito, a forma de atuar era essa. Agora mudou, a gente ganhou mais essa atribuição, né? E com isso, a nossa Guarda Municipal ela vem ganhando cada vez mais um papel de suma importância dentro da nossa sociedade, dentro do nosso município, né? Se pegarmos no contexto geral para falar no Brasil todo, vamos pegar o estado de São Paulo, que fica muito mais fácil. Se a gente pegar e falar de uma Guarda Municipal hoje, ver a forma que ela atua hoje, né, e perguntar para o cidadão o que é uma Guarda Municipal, a maioria vai saber dizer o que é uma Guarda Municipal. Ah, não, eu sei, tem Guarda Municipal no município, tem isso. Mas se a gente pegar 20 anos atrás e perguntasse o que era uma Guarda Municipal, a maioria da população nem sabia que existia, não sabia nem o que fazia, né? E hoje, né, infelizmente, às vezes por causa de algumas interpretações, por causa de algumas pessoas que têm um entendimento equivocado, eles acostumam afrontar um pouquinho a atuação do guarda, quando o guarda está lá na rua, fazendo o serviço legítimo dele, legal, aí começa a questionar e debater, começa a afrontar, tem aquele embate. Questionando, né, a autoridade do Guarda Municipal. Exatamente, né? Nós vamos entrar nesse detalhe aí. Muito bom, né? Então eu vou deixar para a gente falar mais, aprofundar mais isso aí quando a gente for falar desse detalhe. Então, porque a maioria da população não entende isso, né? Às vezes, vamos dar um exemplo, trânsito, né? Não tem uma legislação que muda tanto igual ao trânsito, né? O trânsito é quase que quinzenal. Exatamente, é impressionante. Então,
Para nós, né, fica um pouquinho difícil de lidar com isso, né? Mas a gente consegue lidar, e o meu efetivo, graças a Deus, o nosso efetivo, consegue lidar com maestria em relação a isso, né? Hoje, a gente já, o efetivo, os guardas novos que estão ingressando na carreira da Guarda Civil Municipal de Fernando da Rocha, já não encontram tanta dificuldade para atuar na rua, né, como um guarda que entrou há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ou então, como o caso do Sávio, do Nunes, que foram os primeiros guardas, Freitas, há 25 anos atrás. Então, a realidade era outra, né? E a nossa guarda, ela vem cada vez mais, né, se especializando. Hoje, graças a Deus, nós podemos falar que, né, a prefeitura, essa gestão, ela entendeu isso e começou a investir bastante em tecnologia. Tecnologia, hoje não dá para a gente falar em segurança pública assim, de qualidade sem tecnologia, não tem como. É fundamental ter câmeras nos municípios, é fundamental a gente ter os tablets, fazer tudo os registros online, em vez de, né, o Azevedo deve ter pegado muito essa época da gente ficar papel, né? Então, hoje em dia, né, o agente que está na rua, ele tem uma facilidade muito grande, ele pode abrir em tempo real lá e consultar, fazer uma pesquisa, ele tem ali na palma da mão dele lá uma agenda com o telefone de todas as instituições públicas, né? Ele consegue com isso, né, ofertar para a população um serviço com mais qualidade. Ele consegue dar uma informação que às vezes, uns anos atrás, ele teria que ligar para a central para falar, olha, eu estou com um cidadão aqui que está precisando entrar em contato com as zoonoses, por exemplo. Hoje ele tem na facilidade na palma da mão dele. Ele só abre lá, olha, qual setor que o senhor precisa falar? Tá, olha, o telefone é esse. Né? Isso entra lá no atendimento ao público, exato, na prestação de serviço com mais qualidade. Elias, eu queria dizer para você, vamos entrar numa outra questão. Está aberta a inscrição para GCM no município de Franco da Rocha. Já não sei se já se encerrou as inscrições. Já se encerrou, né? Isso. Então, só para confirmar, já está encerrada. Então, tem ideia do número de inscritos ou não? Não, ainda não foi feito. Não repassaram, né? Não, ainda não. Tá. Mas o perfil hoje, para esse tipo de atividade, eu falar não por você, mas por mim. O camarada chega hoje a prestar um concurso público para a segurança pública, não basta ele querer o emprego de GCM. Não. Ele tem que ter o perfil de GCM, o perfil de polícia. Que na verdade a GCM nada mais é do que a Polícia Municipal. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Como você se referenciou há tempos atrás, quando eu cheguei aqui no 26, eu vim do 2º Batalhão de Trânsito em São Paulo. Era a menina dos olhos do coronel Eduardo Assunção, cujo nome leva à Escola de Formação em Pirituba. E ele visitava constantemente o GEP, Gabinete de Ensino e Pesquisa de Trânsito. Lá, exaustivamente, você deve ter ouvido falar do Manuel Farias? Sim. O Sargento Farias, então, era meu instrutor lá, um dos instrutores, os mestres em trânsito. E eu me aperfeiçoei da melhor forma possível no trânsito, que era aquela minha missão. Trabalhei em Itaim, Bibi, Moema, aquela região de difícil trabalhar, muito complexa o trabalho ali, o atendimento policial. Mas trabalhei com afinco e consegui, por mérito próprio, vir para Franco da Rocha. Quando eu cheguei em Franco da Rocha, Elias, não existia a guarda, existia a primeira companhia, que era onde hoje está o semiaberto ali, e claro que eu conheci vocês antes de serem guardas municipais, né? E também a dificuldade era muito grande, porque não tinham conhecimento de trânsito. Imagine um camarada que chegou de São Paulo, de uma escola com excelência de formação em trânsito, e chegar aqui e falar para o antigo que ele tem que recolher de acordo com os moldes de tal lei, assim, assado. E existe um manual de procedimento de trânsito, né? Cujo qual eu procuro até ontem estar atualizado. Porque o trânsito, como o comandante Elias falou, ele muda através de portaria do CONTRAN-DIF, parecer do DETRAN, questionamentos jurídicos e assim vai. Então o camarada modifica até hoje, a coisa que antigamente não usava capacete. Exato. Com o advento do nosso código, foi obrigado, uma coisa que o pessoal hoje nem sabe. E para recolher o veículo em Franco da Rocha, não existia uma coisa chamada CR, comprovante de recolhimento. Ninguém conhecia. E também era levado à apreciação da autoridade policial. O cara estava sem licenciamento 10 anos e não era habilitado, bateu o carro, ocasionou lesão corporal, você levava para a delegacia.
Quem optava em recolher o veículo do cara ou não, no caso de lesão, a necessidade da perícia. Mas no caso de não havendo lesão, havendo um acidente de trânsito sem vítima, que é só medida administrativa, naquela oportunidade, vou só salientar, né, que a gente é um pouquinho dinossauro, naquela oportunidade, o cara pegava e era obrigado a apreciação do delegado, se ele vai prender ou não. E eu cheguei com os manuais, com o manual, com o CR, com o talão de multa, e teve polícia que não reconheceu esse tipo de atividade, porque não era atividade fim desta localidade, né? Então a gente teve muita dificuldade para poder aprimorar. Sob o comando do Coronel Márcio da Silva, cujo qual eu tenho muito respeito, vocês conheceram. Foi nosso comandante. Foi comandante da guarda, e ele me delegou a função de montar um pelotão de trânsito. E assim foi feito. E a partir daí, o primeiro CR de Frango da Rocha, incrivelmente, hoje os recrutas usam, quem nem me conhece agora, fui eu que trouxe para Frango da Rocha, fui buscar no Detran, o primeiro talão de multa, e a primeira aula de trânsito para a polícia eu dei para 10 polícias. Então, foi montado o pelotão de trânsito, vocês devem ter ouvido falar que a gente atuava nos 5 municípios. Cortando a sua fala aí, perdão, porque contando sobre a história do trânsito e da legislação aqui em Frango da Rocha. Mas, Elias, quais as principais dificuldades? A gente vai entrar naquela fala que você falou a respeito da aceitação do cidadão quando se depara com a guarda municipal em uma abordagem de rotina, que há a necessidade da fiscalização de polícia. Olha, a tecnologia, que eu falei, ela ajuda muito, mas às vezes quando as pessoas fazem um mau uso dela e o cidadão é um pouco inocente, ele não consegue fazer um filtro para ver até que ponto essa fala, esse vídeo que ele está vendo, essa entrevista, ela é verdadeira, né? Ele tem aquilo ali como verdade, né? E hoje em dia a gente encontra muito vídeo no YouTube, TikTok e mais, né? De pessoas falando, por exemplo, olha, o guarda municipal ele não pode abordar. Aí o cidadão pega aquilo ali e tem como uma verdade. Quando vem uma equipe, né, que teve lá as razões, as fundadas razões, a suspeita, tem os indícios para ele efetuar aquela abordagem, né, ele viu alguma coisa ali que falou, olha, opa, que hoje em dia, né, na sua época, ele falou, como você disse, é dinossauro. Sou dinossauro. Você pegou da época que a gente usava muito tirocínio, né? Ainda se usa, mas o tirocínio mais a legalidade. Exatamente. Né? Mas aquela você tinha mais uma abertura, uma facilidade maior naquela época para você. Uma questão cultural. Exatamente. Hoje em dia não. Né? Então hoje em dia quando o guarda ele vai abordar um cidadão, ele já tem na mente, ele já sabe, ele falou assim, opa, eu não posso simplesmente abordar porque eu quero, ou porque eu não fui com a cara dele. Não é isso. Né? Ele vai abordar porque ali ele encontrou os elementos que vai embasar a abordagem dele. Então ele vai efetuar a abordagem. E quando ele vai efetuar a abordagem, tem uma resistência. Não, você não pode abordar, porque eu vi, eu sei dos meus direitos, né? Tá lá, eu vi, eu já assisti o vídeo. Deixa eu colocar um negócio aqui para você, Fábio, põe pra gente aqui a Lei 13.022/2014. Vê se você consegue colocar para nós aqui a Lei 13.022 de 2014, para ver se a gente consegue ver alguns trechos que ele dá a entender a legalidade. Aumenta para mim aqui. O bom da gente ter a televisão aqui é essa. Deixei aqui o que diz hoje a Lei 13.022 de 2014, que ela começa a abrir as atribuições para a Guarda Municipal. Além das atribuições que ela diz respeito a zelar pelos próprios, ela ainda diz para zelar, vou dar mais uma subidinha aqui, ela diz para zelar da vida, eu até anotei aqui, o artigo 144, que foi da Constituição, claro, né? E a Lei 13.022 do Congresso disciplinou no Brasil as representatividades e as prerrogativas das guardas municipais no Brasil. Ela fala dos próprios e da defesa da sociedade. Exato. E do policiamento também. Exatamente. Aí é onde a gente entra, a parte do policiamento, é onde a gente entra. O que é policiamento preventivo? Aí você tem que discutir e dissecar o que é policiamento preventivo. Policiamento ostensivo e preventivo, eu não falo ostensivo, mas é preventivo, já é a mesma coisa que vocês usam no fardamento, está ostensivo. E a viatura, ela é caracterizada. Então ela já está tecnicamente ostensiva. Para quem não conhece, a Guarda Municipal ela foi criada a princípio para zelar dos próprios municipais.
por uma grande deficiência do Estado, do governo federal, há necessidade de empenho de mais forças públicas para atender você, cidadão. O intuito do nosso podcast, como foi com o chefe de gabinete, é explicar a dinâmica da Guarda Municipal, a dinâmica da saúde, e no caso hoje vamos falar especificamente da GCM de Franco da Rocha. Então, quando se fala em policiamento ou policiamento preventivo, implica-se em se deparar com um indivíduo com um veículo sem placa, insufilmado, fazendo manobras perigosas, e esse camarada coloca em risco o munícipe. Tem que ser abordado. Aí onde é lhe dado ordem legal de autoridade competente, prevista em lei, e que o cidadão às vezes não entende. Então vamos lá, gente, é o seguinte: a Guarda Municipal, através da Lei 13.022 de 2014, ela passou a ter algumas prerrogativas que antes ela não tinha fundamentada em lei, mas tinha uma questão moral, porque era necessário fazer, porque você, vamos colocar um ponto assim, precisa de socorro. Chegou a Guarda Municipal, você vai chamar o Batman. Aí não vai dar para chamar o Batman, né? Então você vai chamar a Guarda Municipal e ela vai te resolver o problema. Aquele cara que questiona, geralmente é por falta de conhecimento, ou então quer subestimar a inteligência do agente público que chega naquela localidade. No meu tempo, era pau, cacete e bala, né? Então já vou falar a realidade, que é pouca conversa, né? Hoje em dia, nos tempos mais modernos, as falas são diferentes. Eu vou até pegar um gancho dos meus amigos policiais que fazem podcast. Eu fiquei 28 anos atuando no rádio patrulhamento aqui na cidade de Franco da Rocha, vocês dois sabem disso. Sim. E o sistema era chucro. É bruto. E é assim. E assim o cara fala assim, ó, quando você atua, Elias, de forma enérgica, é incorruptível, você é o cara chato. Chato pela sociedade, chato por... E às vezes o cara é legal, mas o cara falou que aquele cara é chato. Não é chato. Você tem autoridade. A autoridade foi dada, é bíblico. De honra quem tem honra. Né? As autoridades são previstas na lei dos homens e na lei de Deus. Então, no caso hoje, qual a maior dificuldade? Como você chegou, abordou o cara lá, o cara fala, você não é polícia, o que você fala pro cara? O que a GCM tem falado hoje? A gente vai explicar isso buscando artigos na lei. A princípio, né, teve uma resistência. Falou, olha, para sua própria segurança e para minha segurança, faz o que eu estou te ordenando, depois a gente vai discutir a legalidade. É isso que nossos agentes fazem. Depois que terminou a abordagem, viu que está tudo seguro, que está tudo ok, aí é que vai vir as explicações. Por que foi abordado, por que a guarda pode fazer aquilo, por que ele acha que ela não pode fazer, e assim a gente acaba entrando no consenso. Mas algumas vezes, normalmente, quem oferece a resistência é porque também está cometendo algum delito, ou até mesmo porque está com mandado de prisão em aberto, né, que já aconteceu muitas das vezes. Então ele tenta ali dar um jeitinho de meio que repelir aquela equipe, né? Usar das suas artimanhas para tentar evitar uma abordagem, porque sabe que vai para tranca. Exato. Né? É para jaula, né? Vai para jaula. E nossas equipes, graças a Deus, né, Costa, ela tem essa expertise, né? Eles conseguem identificar isso muito bem. Né? Você citou a 13.022, né? Que é conhecida como Estatuto Nacional das Guardas Municipais. 3022, ela deu uma inovação para a gente, né? Ela trouxe uma segurança jurídica maior para a atuação da Guarda Municipal. Não quer dizer que, como você mesmo já citou, Franco da Rocha não era diferente de muitos municípios que já estavam atuando, né? A lei veio só para dar um respaldo jurídico melhor, né? A gente encontra no bojo da Lei 13.022, como você já mesmo citou, patrulhamento preventivo, né? Encaminhar todo e qualquer cidadão que for encontrado, né, cometendo um crime para a autoridade policial, né, tudo isso aí está no bojo da nossa Lei 13.022. Essa Lei 13.022, ela foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? E recentemente, foi ano passado, saiu o STF... Segura aqui para mim, Fábio, só para mim depois comentar. Pode continuar, Elias. O STF, nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele declarou que ela é constitucional em ipsis literis, em todos os seus artigos. Então ele não viu nada de inconstitucional nela. E aqui está os artigos que ela propõe, né? Só tira do negrito para mim. Tira do negrito, por favor. Isso, ó. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Vamos lá. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Isso todas as forças policiais têm. Preservação da vida
isso se pode secar também de várias formas. Como é que você vai preservar a vida? Você vai salvar o camarada afogado e vai salvar o cara que está sofrendo um sequestro que você se deparou naquele momento, está com a arma em punho, um assalto em andamento, você está preservando a vida. Isso daí dá para dissecar bastante. Patrulhamento preventivo, que eu havia falado. O patrulhamento preventivo é onde ele dá o direito de, ao constatar alguma irregularidade, seja ela de trânsito, e seja ela de comportamental, ou até mesmo um crime, de agir. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é porque ainda insiste pessoas a dizer que a Guarda Municipal não tem poder de abordagem. Ó, dá uma lidinha aí na Lei 13.022 e daqui a pouco a gente vai falar da PEC 57, que ela já foi aprovada na Câmara, foi para o Senado. Não, a proposta dela vai entrar em votação agora na Câmara, ela já virou... Ela já voltou para a Câmara? Não. Ela não chegou para o Senado ainda? Não chegou para o Senado ainda não. Vai entrar em votação na Câmara. Então é uma proposta que a gente teve aderência de... Se esperava ali 170, é o mínimo para um projeto virar proposta, né? 170 e poucos votos deputados para aderir, para falar, não, olha, a gente está propondo isso aqui, a gente está aderindo a essa proposta e nós queremos ver isso aqui virar uma emenda. Para nossa surpresa, nós conseguimos mais de 300 apoios lá. Então já está na Câmara. Agora precisa ver se o presidente, né, o Arthur Lira, né? Exato. O Arthur Lira, ouviu o detalhe? Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, né? Vamos pautarem, né? Só falta o presidente da casa, então, colocar em votação isso aí, né? Exato. Os nossos deputados, eles estão todos empenhados em aprovar essa PEC, né? Todos que assinaram o apoio da propositura desse projeto estão empenhados nisso aí. O nosso deputado Jones Moura, né, que é o que foi o pivô que começou a encabeçar tudo isso aí. E tem, se eu ficar citando aqui, vou citar bastante, mas eu não posso deixar de citar o nosso deputado Kiko. Né? Sim. Kiko, assim que ele recebeu a proposta, o projeto lá, ele olhou e falou assim, Elias, o que é isso? Né? E a gente sentou e falou, é bom para agora, vai ser bom para a nossa nação. Não só bom para a nossa Guarda Municipal, vai ser bom para a nação isso aí, é bom para o município, é bom para a nossa população. Ele de imediato, já pegou e falou, não, eu estou aderindo ao apoio aqui também, a gente vai brigar, a gente vai lutar por isso. E ele está fazendo um trabalho excelente em relação a isso, está fazendo toda a articulação que ele tem que fazer. Então a gente acredita que logo essa PEC ela é aprovada, e tem que ser aprovada ainda esse ano, e a gente vai trabalhar com maior tranquilidade, né? A gente vai ter maior segurança jurídica em relação a isso aí. A gente encontra muita dificuldade quando a gente fala por que eu bato no ponto de segurança jurídica. Temos a 13.022, né? Como eu já citei, já foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade mais de uma vez. A propositura dessa inconstitucionalidade, você tem noção de onde vem essa propositura que chegou até o Supremo Tribunal Federal? Quem propôs? Que partido propôs? Que pessoa propôs? Primeiro foi a FNM, que ela propôs alegando que alguns dispositivos eram inconstitucionais, inclusive o patrulhamento preventivo. Aquele falou que não era atribuição da Guarda Municipal isso aí. Mas aí depois veio uma associação dos agentes de trânsito também, dizendo que ela é inconstitucional porque ela dá permissão para as guardas atuar no trânsito. O STF, né, no ano passado, ele pôs um ponto final em relação a isso aí. Ele deu toda a ação, né, entre eles fizeram a votação, e o STF foi unânime em dizer que essa lei 13.022 ela é constitucional. Ponto. Qual que é a problemática? Teve essa decisão do STF, ok? Só que aí surgiu outros pontos, né? Que foi questionar as prisões que a Guarda estava fazendo, a forma que a Guarda estava atuando, né? E a sexta turma do STJ, né, ela soltou algumas decisões, né, dizendo que não era, alguns casos, olha, esse caso, por exemplo, do flagrante que a Guarda apresentou aqui, nesse processo é ilegal porque essa prova foi evada de vício, a atuação da Guarda foi evada de vício porque não era atribuição deles fazer isso, né? E soltava, colocava os caras na rua. A sexta turma. Sexta turma do STJ. Que a gente tem visto muito nos grupos do WhatsApp, a sexta turma do STJ. Exato, né? Então... Você que está vendo aí, está assistindo a gente, a sexta turma do STJ
Superior Tribunal de Justiça questiona também as atuações da guarda e tem liberado pessoas. Exato. Inclusive, eu vi, não sei se você pode me confirmar, teve um caso em que liberou uma questão de flagrante de tráfico. Exato. Foi liberado porque o agente público do município, o guarda municipal, prendeu o indivíduo na prática de tráfico de entorpecente, artigo 33, salvo engano. Isso, aí exato. Esse camarada foi conduzido à delegacia, recolhido ao presídio, passou por audiência de custódia e o STJ, e chegou a ação dele ao Superior Tribunal de Justiça. Julgado, e a sexta turma liberou ele, alegando que o autor da prisão, ele não era lícito a guarda atuar dessa forma. Se a lei diz que qualquer um do povo pode, as autoridades devem, eu não entendi mais nada. Então, é nessa questão que eu bato, na questão de segurança jurídica. Por quê? Mas não é só com a guarda, viu? A sexta turma da STJ, se você pegar para pesquisar lá, ela acaba relaxando prisão da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Porque ele olha e fala assim, opa, não devia ter atuado desse jeito, não devia ter feito assim, não era para, o policial não tinha que agir dessa forma, né? E ele vai relaxando, né? Por exemplo, um caso que foi polêmico até, né? Eu não vou lembrar a quantidade, mas era mais de 60 quilos de cocaína, né? Que um policial da PM, não vou lembrar qual era o estado, se não me falha a memória, do Paraná, né? Simplesmente numa fiscalização de trânsito, né? Olhou o veículo, viu o cara o motorista demonstrou um certo nervosismo, mas ele não imaginou, o policial não imaginou que seria por causa da droga, imaginou que ele estava com um carro com alguma coisa, né, um documento atrasado, alguma coisa, e abordou. No meio da abordagem, ele começou a suspeitar do nervosismo do cidadão, né, da forma, das histórias que ele estava contando, que era desconexa, até que resolveu averiguar o veículo, encontrou lá mais de 60 quilos de cocaína, né? A sexta turma do STJ relaxou essa prisão, porque ele alegou que no entendimento deles, o policial ele estava fazendo uma fiscalização de trânsito, né? Se era uma fiscalização de trânsito, ele não deveria ter revistado todo o veículo, fazendo a busca no veículo, né? Olha que ponto que a gente chegou. Para começar, Elias, interrompendo você, a fiscalização de trânsito se dá de várias formas. Você para o indivíduo, por questão de segurança, o indivíduo é desembarcado. É um procedimento operacional padrão. Não importa, eu como polícia vou desembarcar da mesma forma que a pessoa não me conhece. Hoje em dia muita gente não conhece a gente. E vai ser averiguado o cidadão, se ele oferece risco ao agente público. É a revista pessoal. A partir daí, a licitude do veículo. E depois, se o cara está pedido ou não. Ou seja, se o indivíduo deve para a justiça, se tem alguma pendência, visto isso, passa-se a documentação do veículo. Se ele é habilitado, se o carro dele está licenciado, visto isso, passa-se, como a lei manda, os equipamentos obrigatórios. A porta-mala, para ver se tem um step, macaco, chave de roda, triângulo, né? E dependendo da roda, amigão, precisa de ter uma determinada chave com uma medida diferente, viu? Não vai caindo que é só chave de roda não, viu? Tem veículos que é exigido uma chave diferente. Exato. Aí tá lá a cocaína e está preso em flagrante. Exato. Normal. Aí a sexta turma soltou o carro. Exato. Então, né, com relação à atuação da Guarda Municipal, né, alguns julgados do STJ que relaxou, o MP recorreu, foi para o STF, né, e nós já temos decisões do STF, né, da ministra Carmen Lúcia, né, e do Alexandre de Moraes, já dizendo não, a atuação da guarda foi legal, né, reforma a decisão do STJ e mantém a da primeira instância, que é para ele ficou preso, decretou a sentença dele lá. Muito bom, né? Isso. Então, isso para nós foi uma decisão de suma importância, essas decisões que estão vindo do STF. Só que não dá para a gente ficar atuando nessa insegurança. Por isso que a gente quer a aprovação da PEC 57, por isso que toda a Guarda Municipal está lutando por essa aprovação. É uma forma de dizer para nós, assim, para os agentes de segurança pública da Guarda Municipal, falar assim, vocês podem atuar com a tranquilidade, que agora está aqui na Constituição de forma bem explícita. Na verdade, sacramenta, exato, né? Sacramenta, né? Exato. É o que é necessário. Então você que tem o seu deputado aí, você que votou no deputado que você escolheu nas últimas eleições, cobre ele, mande um e-mail para ele, fala, lembra da PEC 57? Porque amanhã ou depois, eu ou a minha família pode precisar da Guarda Municipal. E vai ligar e ela vai agir com tranquilidade, transparência, legalidade, para que possa estar ajudando a sua família e salvando, quem sabe, até a vida de um ente querido seu. Elias, vamos fugir um pouquinho da seara aqui. Quero fazer uma pergunta para você. As crises que a Guarda Municipal atuou
você pode me citar algumas crises que, em decorrência da pandemia, outras crises que você teve ao longo desse trajeto na sua gestão na Guarda? Olha, a pandemia ela foi um baque para todo mundo, né? A pandemia chocou não só o país, o mundo. Franco da Rocha não foi diferente. E em Franco da Rocha, nós temos uma população garrida, resiliente, lutadora, uma população batalhadora, e acolhedora. Aí entra o problema. Por ela ser acolhedora, entra os aproveitadores. Qual foi a maior dificuldade que a gente teve na pandemia? Cidadãos que insistiam em vir de São Paulo, de outros municípios, né, e se aproveitavam de alguns cabecinhos aqui de Franco da Rocha e organizavam alguns eventos em chácaras lá do Mato Dentro, Jardim Luciana, Bom Tempo, esqueci o nome do bairro, Belmiro, isso, exato, né? Então, vários eventos que a gente olhava assim, né? E até chateava a gente, porque quando a gente via, por exemplo, sobre alguns eventos que nossa inteligência não tinha apurado, não tinha levantado ainda, passando no noticiário, por exemplo, na Record. Olha a festa em Franco da Rocha, o evento mostrava lá lotado, né? O repórter infiltrado fez várias gravações, isso, poxa, dava a impressão que a gente não estava fazendo nada, e na realidade era o contrário. A gente estava atuando pra caramba. Só que são dezenas de chácaras, né? Não dá para estar no mesmo Exato. lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Então, e a Guarda atuou firme. Teve um evento que a gente recebeu, né, que aí não foi nem a nossa inteligência, foi do próprio Ministério Público. A promotora, a doutora Bianca Dávila, né, ela recebeu uma notificação, primeiro que veio da Polícia Militar, que veio lá do... Não vou lembrar, mas você deve lembrar, Azevedo, a Polícia Rodoviária Estadual, que fica na base da Jundiaí, Batalha de Jundiaí, eu não vou lembrar, né? Veio deles falando assim, olha, nós pegamos nas redes sociais, esse evento está programado para acontecer em Franco da Rocha, próximo ali do Mercado Livre, né? Hoje não está instalado no Mercado Livre, e pelo que a gente está vendo aqui, vai ter aderência de um público gigantesco. Poxa, né? Aí ela entrou em contato, mandou para nós, falou, vocês estão cientes disso aí? Eu falei, não, mas agora a gente vai... Vamos se precaver. De pronto a gente... Quando o evento estava programado para acontecer a partir das 15 horas, às 14 horas nós já estávamos encostando no local do evento que estava programado. Ocupar o espaço das pessoas. Para nossa surpresa, na hora que a gente chegou no local, já tinha ali por baixo umas 700 pessoas. Poxa, né? E isso que a gente chegou com uma hora de antecedência para ocupar o espaço. Já estava lá a Polícia Rodoviária Estadual na rodovia, eles falaram que não podia adentrar, mas estava ali próximo para dar um apoio para nós. De pronto a gente já entrou na chácara, sabe? A gente já procuramos quem que era o responsável, já fomos fazendo a apreensão, né, dos objetos que caracterizavam que era o evento, que eles estavam vendendo pulseirinha, cobrando a entrada. Se torna um comércio. Exato. O cara começa a vender, o cara monta a festa, Exato. Ele vai vender o uísque, o outro vai vender outro tipo de bebida, outro vai vender outra coisa, até coisa ilícita, e aí o cara também já vende a pulseirinha, já aquele negócio brilhante, e aí vai virar um comércio. E o pessoal vai na balada plena pandemia. E a hora que ela estava no auge, hein? Muita gente morrendo, o pico estava alto. O hospital de campanha que estava montado e a UPA não estava dando conta. Estava morrendo muita gente nessa época. Então, isso é uma falta de responsabilidade, Exato. falta de respeito à dignidade humana. Exato. Então, a gente... imagina para nós como que era difícil. Né? Para nós que tinha que chegar no nosso efetivo e falar para eles, olha, a gente vai ter que atuar, nós estamos aqui, né? A linha de frente é a gente, né? Tem nós, o pessoal da saúde, o pessoal do trânsito, a PM, todo mundo, mas a gente está aqui, nós não vamos poder se acovardar, não poder recuar. A gente recebeu a ordem, e ordem dada, ordem cumprida. Só uma coisa, Elias, eu acho que está explicado, esse negócio da pandemia, muito bem explicado, mas uma coisa, o cidadão, ele tem que entender que o agente público, seja ele da GCM, ou da PM, ou qualquer outra força pública, que chega num local com 700 pessoas, em plena pandemia, esse camarada tem um risco muito grande de pegar a doença e ainda levar para casa, como já aconteceu,
de agentes públicos levarem a doença para casa. Exato. E a perder a esposa, que nós conhecemos pessoas, não precisamos citar, perder filhos. Isso que a sociedade às vezes tem que entender. No meio da pandemia, o camarada vai lá para atuar em prol da sociedade, acaba sendo infectado por um irresponsável que está ali no meio infectando dezenas e dezenas de pessoas, vai causar prejuízo financeiro para o Estado, vai tirar a vida de outras pessoas e também vai infectar o agente público de uma forma ou de outra, e o agente público leva para casa. Isso é muito complicado. Ressalvado o grande respeito a todos os agentes da saúde, cujo qual eu ainda hoje rendo as minhas homenagens, e a gente vai falar disso no próximo programa. Exato. Elias, passando dessa fase da pandemia, a gente sabe que teve um grande incêndio no Parque de Juqueri, que a guarda atuou de forma ímpar, juntamente com o bombeiro, com o Águia. Eu gostaria que você passasse brevemente sobre esse assunto. Olha, a Guarda Municipal é composta por a maior parte dos seus agentes, vou citar para você que 80% com certeza. Né? Tem um carinho, ele mora na região de Franco da Rocha, se não mora em Franco da Rocha, está morando em Caeiras, se não mora em Caeiras, mora em Mariporã. Então, tudo no em volta do Parque Estadual do Juqueri. Todos nós ali temos um carinho muito grande para aquele parque. Eu vou fazer até o uso da fala do Adelso. O Adelso, ele fala o seguinte, né? Nosso inspetor Adelso: o Parque Estadual do Juqueri é o terreno da nossa casa. A gente abre a janela, nós olha aquela paisagem linda. Então, eu falei, é o terreno da nossa casa. É a nossa vida, nós crescemos com isso aí. Exato, né? Então a gente tem um carinho, um apreço muito grande para aquele parque. E o entrosamento que a gente tem com a equipe do Parque Estadual do Juqueri é sensacional. Então, de ambos os lados, é uma via de mão dupla. Eles precisam de apoio, grita, a gente já encosta, a gente precisa de, olha, eu preciso da ajuda de vocês, eles também encostam, então é recíproco. No Parque de Juqueri foi introduzida uma onça parda, cuja qual eu atendi a ocorrência lá na Vila La Franque. Aí comecei a chamar todo mundo, chamar Florestal, IBAMA e tal, coisa era minha. Aí, quando eu vi sair na foto, saiu outros caras, que eu não vou falar o nome, né? Porque a reportagem foi tudo naquela modalidade de policiamento. Exato. Mas chega tudo na Rádio Patrulha, que era meu caso, mas tudo bem, sorte dele. E aí essa, salvo engano, eu fui procurar saber, ela foi solta no parque, porque faz parte do bioma. Isso. Porque há janelas, né? Porque o pessoal o animal passa pelo rio à noite, aí ele vai seguindo, né? Aquela área de mata que vai ligando os bairros, o parque os corredores, né? É um corredor dela. Corredor. Então ele vem, normalmente, né, ela vem lá de Nazaré Paulista, ela passa por Franco da Rocha, eles não costumam ficar. Que é a área de alimentação. Exato, né? Então é comum. Aí o pessoal fala, até a gente brinca que o Parque Estadual do Juqueri costuma organizar aqueles passeios noturnos. Quando o pessoal ficou sabendo que por ali era um corredor de onças, que já foi visto várias onças pardas ali, então, não vou andar nesse parque, Deus me tem onça. Mas aí entra o trabalho do pessoal do Parque Estadual de conscientizar, fala, olha, uma onça parda, ela tem a capacidade de enxergar o ser humano, de saber que você está aqui, ela estando a 5 km de distância da gente. Então, a 5 km ela sabe que você está aqui. Ela não vai atacar. E, Azevedo, esses anos todos, quantos casos de acidente que teve envolvendo uma onça, que a onça atacou esse é um animal que nós não fazemos parte do círculo predatório deles. Mas enfim, o Parque Juqueri, Fábio, você também faz parte do Parque Juqueri, viu, cara? Faz parte, sim. O Parque Juqueri, para quem não sabe, gente, é o quintal da nossa casa, sim. A gente que nasceu em Franco da Rocha. Eu estava em Ubatuba e o camarada perguntou, de onde você é? De Franco da Rocha. Lá onde tem o Juqueri, falei, o nosso saudoso e amado Juqueri. Felizes éramos quando éramos chamados de Cidade dos Loucos, porque tinha um grande hospital. Chegamos a ter mais de 30 mil pacientes aqui, mas a gente só tinha a casa de custódia. A gente não tinha essa quantidade enorme de estabelecimento carcerário que o governo do estado achou de colocar aqui no nosso quintal, aonde a pessoa vem, pega uma pena determinada de 10, 15 anos, 20 anos, e a família não tem culpa, ela é obrigada a se mudar para cá. E o indivíduo, ao sair da cadeia, já está com a família dele aqui. Isso vai aumentando também os residentes na cidade, Elias. Você concorda comigo? Com certeza. Porque hoje nós temos o quê? Penitenciária 1, Penitenciária 2, P3, CDP 1, CDP feminino, né? Tem CDP 2 também?
Não. Tem o Hospital de Custódia 1 e 2, que é o manicômio. Exato. Então, e tem as Fundação Casa. Dentro das Fundações Casa, elas são subdivididas. Em nomes, inclusive, indígenas, né? Isso. E tem a U22, a U não sei o que, a U tal. Para quem não sabe, eu acho que passa de 10 estabelecimentos carcerários na cidade. Então, a dificuldade de atuar na segurança pública, ela é muito grande aqui em Franco da Rocha. E trazer a Guarda Municipal aqui hoje, um grande prazer, além de amigos, e são os profissionais de segurança que têm atuado com brilhantismo, que já falei isso na outra entrevista que nós fizemos com o Brandino, como chefe de gabinete. Exato. E fizemos questão de trazer vocês aqui no nosso podcast. Você que está em casa, você que vê o nosso vídeo, distribui para a gente, porque a função do nosso podcast é informar a função, para que você saiba e possa contar com a Guarda Municipal. Qual a ligação para a Guarda Municipal hoje? 153. 153. Às vezes você liga 153 no Monte Verde, cai em Caieiras. 4811 1558. 4811 1558. Então, se ligou 153, caiu em Caieiras. O pessoal nos atende muito bem em Caieiras. Um abraço ao pessoal da Guarda de Caieiras. Porque às vezes eu ligo de lá, consequentemente acabou caindo em Caieiras. E a vocês. Elias, mais uma pergunta aqui para você. Quantidade de prisões, você tem ideia no mês de dezembro? Porque nós estamos em janeiro, não fechou ainda, né? Mas fechou o mês de dezembro. Fechou o mês de dezembro. No mês de dezembro foram 50 flagrantes. 50 flagrantes. 50 flagrantes. E só voltar um pouquinho na questão do Parque Estadual do Juqueri. Quando começou a ocorrer o incêndio, foi uma coisa que eu vi que é espetacular, impressionante. Quando eu comecei a ligar para o pessoal, eu falei, escuta, olha, a gente está com um problema lá no Parque Estadual do Juqueri. Falei, olha, eu estou aqui em São Paulo, estou largando tudo aqui que eu estou fazendo aqui, já estou indo para aí, estou correndo. Foi pessoal. Em questão de meia hora, Costa, mais ou menos, meia hora, a equipe toda que a gente reuniu, foi muito mais além do que a gente já tinha chamado, que um vai passando contato para o outro e falar, escuta, estamos precisando do Parque do Estado do Juqueri, está com um incêndio muito grande, está pegando grande proporção. Se a gente não conseguir ir lá e fazer cessar aquilo ali, de uma forma contribuir, apagar aquele incêndio, vai queimar o parque todo. Então, quem puder ajudar, vamos ajudar. Eles mesmos foram se comunicando entre eles. Quando a gente foi ver, tava até os alunos que estavam no curso de formação, estavam lá falando, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Falei, não, mas a gente já teve o preparo, vocês já passaram. E realmente, eles já estavam começando, eles iam começar os estágios. Então, falei, tá bom, então a gente vai colocar vocês com as equipes aqui, vocês vão fazer o que a equipe mandar. Tranquilo? Tranquilo. Então, rápido, começou a aparecer os bombeiros, teve muito voluntário. Aí começou um outro problema para a equipe do Parque Estadual do Juqueri. Como que eles vão controlar tudo isso e gerir tudo aquilo ali para não ficar problemática, porque daqui a pouco eles não estavam conseguindo nem controlar o acesso do pessoal que estava entrando no parque. Aí entrou um risco que a gente apontou, falou, olha, é um problema, porque a pessoa vem de boa vontade para ajudar. Mas não tem experiência com fogo e mato. Exatamente. Pode ficar preso entre as chamas e acabar sendo vítima do próprio incêndio. Então eu falei assim, as equipes que têm preparo, falei, bombeiros, os bombeiros que estão acostumados, passa mal, e a gente viu isso acontecer lá, desmaiar, tem que ser socorrido pelo parceiro que leva, retira do local. Então imagina quem não tem o preparo. Então às vezes vem com uma boa vontade, tem como a gente utilizar essa mão de obra? Lógico que tem, vamos colocar lá para ajudar a distribuir os equipamentos, ajudar na logística. Então nisso daí, as equipes que foram lá da guarda, a gente viu que o empenho deles foi excelente, que eles mesmos a identificar isso aí e falaram, olha, eu acho que se eu posso ir lá ajudar naquela parte ali eu vou ser melhor aproveitado. Pode, com certeza. E assim a gente fez. Então, o que chocou, até teve as entrevistas que foram pro ar, na Rede Globo, foi tudo em rede nacional, o que passou. Então esse próprio inspetor Adelso chorando, porque ele se emocionou, ele viu a proporção que aquilo ali tomou. E esse sentimento de aqui é o terreno da nossa casa e a gente vê ele naquela situação, choca. Então a gente está acostumado a entrar e ver aquele verde deslumbrante, brilhante, aquele monte aquela fauna que tem lá, uma flora que é maravilhosa. De repente você olha lá, você vê tudo em cinzas. É complicado, lá tem macaco,
tem Exato, sagui, tem tatu, capivara, veado mateiro, e as pessoas não vê esses bichos porque são bichos noturnos e também fogem da gente. Como a onça que a gente mesmo disse, não só o Parque de Juqueri, como o Complexo Hospitalar de Juqueri, que vem ao fundo e vai caminhando até a Cantareira e vai se ligando até lá em cima. E o Parque de Juqueri é uma pequena área de cerrado, né? Exato. Eu acho que é a única área de cerrado do estado de São Paulo. Se eu não estiver errado. É a única área de cerrado que tem no estado de São Paulo. O que eu às vezes vejo, eu não sei quem é o gestor hoje do parque. Não sei quem é o gestor do parque hoje. Mas... Eu não vou lembrar o nome dela, mas eu estou entrando até para me dever uma visita para ela, né? Ela chegou recentemente, trocou o gestor de lá. Então, eu daria uma opinião, né? Com todo respeito ao gestor do parque, mas eu acho que a gestão desse tipo de patrimônio da nossa cidade, eu acho que ela deveria ser centralizada na cidade. Mas é que ela vem da Secretaria do Meio Ambiente, né? Exato. Mas a Prefeitura firmou um acordo de cooperação técnica com o Parque Estadual do Juqueri, né, com a Fundação, que gera ela, justamente para fazer isso aí. Vamos aproximar. E a Fundação também entendeu isso. Demorou um pouquinho, mas entendeu. A gente tem que levar a população lá para dentro, porque a população ajuda a gente a cuidar, a criar o terreno da nossa casa. É o nosso quintal. Então, se é o quintal da nossa casa, você deixa eles ter acesso, é lógico, de uma forma controlada, de uma forma monitorada, não vai ter problema, e eles entenderam isso. Então, pode ver, ultimamente eles estão fazendo muita atividade lá dentro e levando a população para lá. E até eles fazem esse trabalho nas escolas. Fazendo educação ambiental. Exato. Uma coisa que eu vou fazer um comentário particular, esse é meu comentário, Daniel Azevedo, é assim, já houve gestão do parque em que as pessoas veio de fora e elas se misturavam com a nata da sociedade e esqueciam até mesmo de ir no parque, né? Eu vi isso há uns 25 anos atrás, talvez a guarda não estava aí, né? Aliás, gente, eu vi a guarda ser montada, viu? Tô velhinho, tá? Eu vi os primeiros guardas chegando. Enfim, então o que acontece? A gestão do parque, eu entendo que hoje, se eu estiver errado, os colegas depois colocam lá, os animais apreendidos. A guarda municipal, só para voltar para entender, hoje as funções da guarda são múltiplas. Exato. O camarada tem um papagaio lá, que é difícil se aprender o papagaio. Eu discordo da apreensão do animal, eu discordo da criação do animal, mas também é uma situação difícil. É polêmico, não vou entrar nesse mérito. Mas um exemplo de não vou nem falar de papagaio, vamos falar, apareceu lá um macaco machucado que foi atropelado. Vamos chamar a guarda municipal. O acidente de trânsito, pessoal, vai chamar a guarda municipal. Ocorreu um incêndio, vai chamar a guarda municipal. Como chama a PM? De mesmo modo, ocorreu um roubo, vão chamar a guarda municipal. Então, a diversidade de atendimento com isso é grande. E voltando ao aspecto ambiental, salvo engano, todos os animais apreendidos na região, esses animais que são vítimas de acidente, atropelamento na rodovia, aparecem numa casa, que o bombeiro acaba resgatando, ou vocês mesmos. Não sei se tem a guarda ambiental aqui ainda. Não, ainda não tem. Tá. Então, no caso de alguns municípios, ainda tem a guarda ambiental. Exato. Principalmente na área do litoral, né? Exato. O que acontece? Esse animal é encaminhado para o Parque Ecológico do Tietê. E muitas vezes esse animal é oriundo da nossa fauna aqui. E lá fica, né? Então, o que acontece? Eu não sei se é um devaneio, mas eu imagino que um dia, que esse vídeo fique registrado, esse parque possa receber também os animais apreendidos na região, que além de ser didático para as crianças da nossa região, uma área de visitação, é uma área de reinserção aos animais apreendidos, seja por tráfico de animais, criações irregulares, animais que sofrem acidentes na rodovia, porque no cruzamento da rodovia é comum, às vezes a gente vê uma capivara, um tatu, um bicho morto ali. Mas enfim, esse é um breve comentário. Mais uma coisa do parque, Elias? Olha, embora a gente ainda não tenha um destacamento ambiental, a gente tem ali algumas figuras que são espetaculares, atuam muito bem, se aprofundaram nos estudos, né, em relação ao meio ambiente, se especializaram, né, são especialistas em meio ambiente lá. Mas a gente tem o Celcinho, a gente tem o próprio Nunes, que às vezes eu brinco com o canal. Grande abraço, viu, Nunes? Não esqueci de você, não. Eu não esqueço de você, viu? O próprio Alves, né, o Dias. Então, uma galera que está se especializando nessa área, né, e eles gostam. Né? Então, o que a gente faz? Né?
Quando eles mesmos pegam, vê lá o animal, fez o resgate lá, mas o animal tá bem, tá saudável, eles falam, olha que vai fazer uma avaliação prévia ali? É da região, ele é nativo daqui, Parque Estadual do Juqueri. Nós já leva para lá e já solta ele lá na mata, lá e ressarce lá, porque eles sabem que se isso deixar ele no local onde ele tá, onde ele foi resgatado, possivelmente alguém vai matar, né? E então ele já tem essa conscientização. Se esse animal tem algum ferimento, aí vai para o Parque Estadual, o Parque Ecológico do Estado do Juqueri, ou o Parque Estadual lá da Anguera, né, em Perus, que é o Semacas, né, tal que tem lá. E de lá, a gente até levantou esse questionamento uma vez, falou assim, escuta, esses animais que vocês conseguem recuperar, né, tá machucado, mas que se recuperam, não tem um programa para vocês devolver para nós lá para nossa região, nós reinserem na mata, mas aí isso falou que é um estudo que eles estão fazendo lá para ver o que vai fazer e qualquer coisa dava um retorno, até hoje não deu. Essa ideia a gente compactua com você, Daniel. Se tiver as possibilidades daqui a uns anos, o próprio Parque Estadual do Juqueri está recebendo esses animais e eles mesmos ali já fazendo e reinserindo ele de novo. A minha fala em relação à gestão do parque, meu avô funcionário do Juqueri, eu cresci dentro. Então eu vi a vida inteira na Casa 8 ali no Almoxarifado, onde passa por dentro do batalhão. Exato. Passei a minha vida, 28 anos da minha vida, dentro do batalhão ali. Dentro do batalhão não, trabalhando na rua, mas servindo o 26º Batalhão orgulhosamente. Então eu convivi a vida toda aqui. E minha família, meu avô foi responsável pela segurança do Juqueri por um longo tempo. E ele cuidava daquilo como se fosse dele. E outras pessoas também cuidavam. Você também trabalhou por ali, não, você? Não? Mas teve outros guardas que trabalharam por ali também? Sim. Então o que acontece? Eu entendo que isso é só uma ideia, uma fala minha, tá? Talvez quem lá da Secretaria do Meio Ambiente possa achar uma coisa de louco, mas eu acho que o parque poderia ser administrado. Eu amo o parque, como vocês amam. Essa é uma ideia minha, que o parque poderia ser também um local que fosse preparado para receber animais que fossem impossibilitados de serem reinseridos, seria uma área de visitação para nossas próprias crianças. Então isso são ideias que surgem ao longo de uma conversa, né? Mas enfim, para que não acabe todo o nosso tempo, vamos pular agora. Só salientar a respeito do parque, a gente não teve a oportunidade de agradecer os voluntários, né? Opa, pode agradecer. E as doações, cara, que muitas doações, cara, chegou pra gente que estava na linha de frente ali. Foi doado muito líquido, né? Ali a gente vê o quanto que a nossa população é guerrida e procura ajudar. Você vê que o quanto é acolhedora, né? As doações não paravam de chegar, de água, energético, barras, cereais, frutas, porque estava no combate ali. Você que doou, muito obrigado em nome da Guarda Municipal, dos colegas aqui, que hoje pode ter passado, notícia, talvez vocês tiveram um veículo para poder agradecer, né? Exatamente. Então hoje a Guarda Municipal agradece você que forneceu água, alimento, barras de cereais, creio que frutas, entre outras coisas mais, né? Então, muito obrigado. Por quem estava na linha de frente. Né? E vamos passar para um assunto que é complicado, que sempre a gente corre o risco. Embora o Brandino passou por aqui, informou dos piscinões e tudo que está acontecendo, mas nós moramos numa área que a própria natureza, ela criou essa várzea, que é onde o trem transcorre, onde foi criada a cidade. É a bacia do Rio Juqueri, Ribeirão Eusébio, né? E tem outro rio que eu não lembro o nome. E todos os três, que são dois rios que vêm de lá, eu creio que esse Ribeirão Eusébio, ele vem da região de Jundiaí, Várzea Paulista, Morato, vem pegando água de toda essa região. Ele vem para passar no centro de Frango da Rocha. E vem o Rio Juqueri, que também tem a barragem Paiva Castro, que tem água que vem das outras represas que caem nessa. Exato. E que também tem o seu vertedouro. Não se fala em abertura de comporta, vertedouro, né? E também a captação da água daqueles bairros ali naquela região que cai no Rio Juqueri, e todos eles entram embaixo da ponte do Juqueri, propriamente dito, falando de Juqueri novamente, e ali segue em frente. Ocasionando isso, ocorreu diversas enchentes. E como foi a atuação da Guarda Municipal naquele trágico acidente que nós tivemos diante da quantidade de chuva, que o solo estava encharcado, na rua São Carlos? Ótimo. Esse é um fato que marcou para nós, né? Não só
para a Guarda Municipal assim, mas marcou o município, né? Então todo servidor público que nós vai falar, comenta dessa enchente, fala em 2021 da tragédia, se emociona, né? Para nós, como é que foi? A chuva começou, umas chuvas intensas, já estava alguns dias prolongando, né? Começou a alagar todo o centro. Até aí a gente já está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Só começou a tomar uma proporção, né? Que a gente viu que falou assim, olha, escuta, a previsão, e o que a Defesa Civil do Estado está apontando para nós aqui, é que a tendência é aumentar, né? E os feirantes estavam montando a feira ali no centro, ali no Paço Municipal, ali na Avenida Liberdade, né? Meia-noite o pessoal chega. Exato, né? Então, quando a gente teve essa notícia, falou, escuta, né, já entramos em contato com o guarda que estava lá no passo, falou assim, olha, já fala para os feirantes, já começa a desmontar tudo, quem não montou não deixa montar ainda, fala para recolher, né, porque vai encher tudo, né? A gente já está vendo que a quantidade de água que está vindo é grande. Alguns feirantes até que conseguiram, outros não deu nem tempo. Foi rápido. Foi muito rápido, né? E nisso, a gente já tinha adquirido um bote. Estava um bote lá, nós já estava enchendo o bote, né? Falando, vamos se preparar para ajudar. Eu estava com uma equipe que já tem a RAIS, tudo. Né? E na época, nosso secretário era o Jota, né? Jota Dorival. Né? O Dorival falou assim: olha, como é que está o bote aí? Eu falei, não, já está enchendo tudo aqui, porque a gente já viu que vamos precisar. Né? O primeiro pedido de socorro que a gente teve: Delegacia, Polícia de Franco da Rocha. Né? O delegado de plantão que estava lá, o doutor Sérgio, já entrou em contato desesperado com a gente e falou: escuta, a água invadiu toda a delegacia aqui, a gente não consegue sair, tem uma presa aqui, estou com a minha equipe aqui, a gente está ilhado, não consegue sair. Ajuda a gente. Né? Calma que a gente já está indo. Quando a gente chegou, para quem conhece a delegacia, ele sabe que tem aquele estacionamento daqui, é um pátio deles ali no fundo, ali, que é onde fica os carros apreendidos, moto apreendida, né? E quando enche eles acabam largando na rua ali e tal. Era tanta água que aqueles carros estavam tudo cobertos. Né? Mais de 2 metros de água. É mais. Né? Eles já estavam no segundo piso, estavam no piso superior, porque a escada já tinha fechado. Aí tentando, né, os meios para arrebentar a janela, tudo para poder tirar eles, enfim, conseguimos retirar. Ajudamos, o azul tá seguro, tá tranquilo, então beleza. Vamos para a Vilinha. A Vilinha Vila Nossa Senhora Aparecida, o pessoal vai entender que é ali embaixo do Mercado Ricói, próximo ao Ricói, embaixo do viaduto. Né? Ali tem o velório. Ali tem o velório municipal, ali municipal não é do PAF, né? Do PAF. Né? Então, vamos para a Vilinha. Né? Já tem, começando aí, nossa central já começou a passar os pedidos de socorro que tinha ali, já passando por as casas aproximadamente. Então, ali a gente começou a resgatar muita gente. Né? Resgatamos um idoso, né? Um casalzinho de idoso, né? Sozinho, trancado dentro de casa, chorando, desesperado, porque a água já estava... desespero, não tinha além da perda da casa, mais uma vez. Nós até conversando com eles, falamos assim, não, mas o bem material a gente, né, você conquista de novo, tá? Mas o desespero dele não era nem um bem material. Era ver a velhinha dele desesperada, com medo de morrer, porque não tinha para onde eles ir. Então, quando a gente apareceu, eles já choravam, já conseguimos retirar eles. Então, isso para nós é muito gratificante. Né? Quando a gente vê nesses aspectos, falou, olha, a gente está sendo muito útil aqui, então vamos continuar, não importa quantas horas vamos ficar aqui, vamos o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Só que estava de férias, né, comandante? Exatamente. Eu estava até pro litoral, a hora que eu vi na reportagem de manhã, eu estava com a minha família. Eu colhei e tal, tanto que eu chego, o comando falou, o que você está fazendo aqui? Eu, comando, não tinha como. Tem que vir. A solidariedade tem gente, na coisa. É bem bonito das equipes da Guarda. Então, isso para nós, né, foi marcante, mas o que marcou mais ainda, que quando a gente estava gerindo toda essa crise, aí veio outra solicitação de pedido de socorro para nós. E foi a pior? Foi a pior. Essa foi a pior notícia. Falou assim, olha, desceu o barranco aqui na São Carlos. Caiu em cima de várias casas. Nossas equipes foi a primeira a chegar, a guarda e aí começou o problema. As equipes que estavam pro lado de cá, como é que atravessavam pro lado de lá? As pessoas vão perguntar agora, que eu vi que virem o vídeo e assistirem, onde está o bombeiro? Gente, num momento desse, nós temos a maior escola de bombeiro da América Latina aqui no nosso quintal. Só que é muita ocorrência que vai acontecendo.
pessoal que está se afogando, pessoal, casa cheia de água, acidente de trânsito, muitas, uma quantidade enorme de solicitação. Então todo empenho possível é necessário para que se possa gerenciar uma crise dessa proporção, que é uma crise grande que ocorreu na Rua São Carlos, com muito respeito às famílias. Ali foram perdidas famílias, né? Exato. E foi uma tragédia que marcou a nossa cidade, né? Exato. E marcou de tal forma que é difícil até de falar, porque vocês convivem dia a dia ali, a gente convive com as pessoas, perdemos amigos, e aqui até aqueles que a gente não conhecia, né? Porque a gente sente por todos. E como se deu ali aquele momento de chegada, porque quando tem um desabamento, em 1987, em janeiro de 87, nós tivemos uma maior enchente aqui em Franco da Rocha. Eu estava aqui, era voluntário, porque eu estava para servir a Força Aérea, então eu fui obrigado a me apresentar na delegacia que estava sendo no Garoa. E aí eu fiquei a serviço naquele momento do delegado, porque em janeiro de 87, foi mais de 3 metros de água. E houve vários desabamentos, mas eu não me recordo de ter vítimas igual aconteceu em São Carlos. Né? Não. Esse foi um fato que marcou muito, né? Porque nem a gente se esperava que isso fosse acontecer. Tanto que depois que superada toda essa crise, né, Defesa Civil, todo mundo, tanto a Defesa Civil do município quanto a estadual, olhou para o local que aconteceu a tragédia e falou: poxa, aqui nós não esperávamos que ia acontecer isso. Não era uma área que tinha mapeada que falasse, correu o risco de descer, não. Sim, tem a Carlos Magno, quando foi onde a gente fez todo um simulado. Poxa, todo mundo esperava que ali acontecesse uma tragédia dessa, mas não na São Carlos, né? E é tanto que hoje algumas empresas que estão doando algumas tecnologias para ver tremor de terra, né, para ver tudo isso, justamente para evitar que isso aconteça, tanto na Carlos Magno quanto ali na Avenida Liberdade, aquele morro que tem atrás ali, que eu não vou lembrar o nome do bairro. Cruz do Raul, exato. Né? Justamente para aqui é um local que tem um potencial de acontecer uma tragédia dessa. Então ele já põe aquela tecnologia toda, aqueles sensores, para ver, para ele indicar para nós, falar, tá tendo tremor aqui, vai desabar, vai descer, vai ter escorregamento, vai ter deslizamento. Então esse foi um fato que marcou muito a gente. E a gente vai aprendendo, infelizmente, com alguns erros, com algumas tragédias. Não é o que a gente quer. Mas a gente acaba aprendendo da situação, a gente tira o que dá pra gente aproveitar para aprender, para aprimorar, né? E foi assim que a gente tocou. Foi uma tragédia que ninguém esperava. Acredito que, como você mesmo já citou, desde a última de 87, janeiro de 87. Janeiro de 87, essa foi que abalou o Franco da Rocha. Mas é isso. Tirando o fato da Rua São Carlos, espero que as pessoas estejam hoje bem e que Deus proteja todos aqueles que se foram. É uma tristeza para a nossa cidade e espero que medidas continuem sendo tomadas, né? Parece que já está sendo tomadas diversas medidas. Sim. E para que evitem esse tipo de coisa. Mas uma coisa vale salientar: existem muitas ocupações irregulares. Eu entendo que há uma questão social, mas que as pessoas sejam orientadas, né? Ou que tomem pelo menos juízo em certos momentos de não arriscar a vida da família. E não estou dizendo que esse é o caso, tá? Não estou dizendo que esse é o caso, estou dizendo que ocorre, né? Não estou dizendo que lá na Rua São Carlos é um caso semelhante a esse, mesmo porque eu não fui lá na hora do desabamento, porque estava sendo feita uma grande operação, mas participei de uma ação em benefício às pessoas que foram vítimas. Mas em si, as ocupações por questões econômicas, social, elas geralmente são em áreas de risco. Então isso é muito complicado, porque envolve uma questão social, econômica, a necessidade das pessoas de morar. É meio complicado o assunto. Na verdade, a pessoa se sujeita por causa da necessidade. Necessidade. Né? Ele não tem onde correr, ele vê que ali é o que tem e se arrisca. Isso, como ocorreu no Rio de Janeiro, um monte de coisa, porque é a necessidade que a pessoa tem. Vamos falar agora, para a gente estar dando uma mudada no foco. Falamos bastante de questões sociais, atendimento, a guarda. Então que fique bem claro a você que está vendo o vídeo que a guarda ela tem vários
fatores legais que amparam totalmente o trabalho da Guarda e que colaboram com o trabalho da Guarda. É muito difícil, como eu passei 28 anos na rua abordando, não fui questionado mais que 1 milhão de vezes não, viu? Mas foram várias vezes que eu fui questionado. Inclusive, eu fui fazer uma abordagem, o cara, ele alegou, olha, eu sou amigo do seu comandante. Eu falei, cidadão, levante as mãos, estou dando uma ordem legal de autoridade competente. Ele, qual é o seu nome? Eu sou amigo do seu comandante. Eu não sei quem é aquele cara. Eu não sei quem é aquele cara. Em um próximo episódio, a gente vai contar na íntegra esse assunto, que ele vai dar bastante questionamento, né? E assim foi. Então, se o cara falar que é amigo do Papa, eu corro risco. Mas você que está aí vendo o nosso vídeo, é um vídeo que a gente formou falando franco. Por que falando franco? Só uma conversa franca. Sim, onde as pessoas passam a entender a dinâmica, a forma de tratar o guarda, as dificuldades que o guarda tem de atender a pessoa e também o valor que tem quando você chega com esse casal de idosos da vilinha, como outros partos que acontecem, salvamentos em atendimento de ocorrência, onde você chega e vai selecionar que tipo de socorro você vai chamar para que aquela vida seja salva, agilidade em tudo isso. Tudo não é só a PM, não é só a Polícia Civil, é a Guarda Municipal que está presente na nossa cidade. Elias, voltando àquele fator prisões em dezembro, janeiro não fechou, mês de dezembro fechou, quantidade de prisões da Guarda Municipal de Franco da Rocha, para a gente falar para o povo que a Guarda Municipal de Franco da Rocha está prendendo, então não cisca não, né? Então, 50 flagrantes no mês de dezembro, né? Dessas, a gente teve a ratificação da prisão em flagrante, foi 38 dessas prisões foi ratificada a prisão em flagrante. Foi por tráfico, outras por roubo, uma por homicídio. Triste falar isso, mas boa parte por violência doméstica, familiar, né? E foi um número que saltou em dezembro, a gente até não esperava, né? Mas foi uma ocorrência que o índice subiu muito. Mas a gente vê que até aliado à atuação da Guarda Municipal, mais a tecnologia, ajudou bastante. Mas um fator que a gente tem como preponderante: não adianta você ter o melhor armamento, não adianta você ter o melhor equipamento, não adianta a gente ter as melhores condições, o melhor salário, se a gente não tiver o primordial, né? Que é a vontade daquele agente que está lá na ponta de exercer a função dele com vontade, com eficiência, de ter aquele prazer de fazer a diferença, saber que ele está ali, que ele pode salvar uma vida. Exatamente. Ou modificar uma outra Exatamente, vida. Né? Não adianta, né? Se não tiver esse fator preponderante, não vai dar certo. Esse é um recado para quem vai prestar o concurso da Guarda. Preste atenção, você que é candidato. Se dentro de você não tiver o sangue de polícia, que isso você não conquista, já vem contigo, e o senso de justiça, de legalidade, meu amigo, procura outro emprego, você está no lugar errado. Agora, se você tiver coragem, dedicação, vibração, espírito de corpo, o senso de cumprir o dever, que é proteger a sociedade, e o cara que você protege, ele não vai lembrar de você não, viu? Ele vai te esquecer na primeira oportunidade. Exato. Tá? E não vai te agradecer, você não fez mais que a sua obrigação. Então isso é. E o polícia, no caso a Polícia Municipal, já estou falando já junto com a PEC 57, nós temos que valorizar. Como falei para o Brandino, falo novamente, tenho que agradecer muito aos amigos da Guarda Municipal. Muitos não conhecem a gente, não conhecem o temperamento da gente, não conhecem as brincadeiras da gente. Cada pessoa tem o estilo, né? E a gente tem muito que agradecer a Guarda Municipal de Franco da Rocha, que tem se destacado. Vocês devem ter ouvido isso no outro vídeo. E dessas prisões, você falou que quantas foram ratificadas? 38. As outras 12, 50 e quantas? 50 prisões. 50 prisões, sobrou 12. Isso. Essas foram liberadas na audiência de custódia? Não, no mesmo não foi dia. ratificado, no mesmo dia, né? Tá. Para quem não sabe, vamos falar um pouquinho da audiência de custódia para dar uma sacudida na roseira. A gente tem tempo, Fábio? Tem tempo, então vamos lá. Audiência de custódia. Ela foi feita para ver a legalidade da prisão. Ela não entra na seara do ato criminoso ou do tipo penal. O mérito da coisa. Então o camarada roubou, furtou,
ele vai para a audiência de custódia e será analisado a legalidade da prisão, como já teve casos de agentes da guarda prender o indivíduo e ser liberado pela interpretação do magistrado em que a guarda não tinha competência. Aí eu volto a dizer, se qualquer um do povo pode, as autoridades devem. Tem um negócio estranho aí que eu não entendi. Por outro lado, a gente tem um fato que ocorreu, não sei em que estado, depois a gente vai levantar, onde o camarada foi desalgemado, o camarada tomou café, colocou blusa, eu com L, viu? Blusa, e foi dado um tratamento diferenciado. Eu não sei que crime aquele cara cometeu, mas se ele estava ali, algum crime ele cometeu, que de graça ninguém vai parar na frente de um juiz, né? E essa juíza foi elogiada, inclusive, pela OAB, né? Eu fico imaginando se essa mesma OAB vai elogiar um agente público, ou pelo menos lembrar da família daquele policial ou guarda municipal que perdeu a vida defendendo a sociedade, que muitas vezes essa mesma OAB não mandou nem sequer uma coroa de flor para ele, tá bom? Só esse é um recado aí que infelizmente está tendo um descontrole aí no peso entre polícia e criminalidade. Então o criminoso, muitas vezes você vai depor no fórum, o criminoso está do seu lado, ele cometeu o crime, está lá sendo acusado, até aquele momento ele está sendo acusado. E o magistrado olha para você e fala assim, ó, com todo respeito a todos os magistrados, eu falo por mim porque passei por isso. O senhor tem a obrigação de falar a verdade, senão se ela processar, poderá ser preso por crime de falso testemunho, não é isso? Exato. Isso pra gente é de certa forma constrangedor, porque você vê no lábio do cara que está lá do lado que foi preso aquele sorrisinho maroto, né? E é uma dificuldade grande que a gente tem em relação a isso. Eu acho que muitas coisas poderiam ser mudadas para melhor. Mas retomando a linha da Guarda Municipal de Fome da Rocha, Elias, hoje a Guarda conta com quantas viaturas? Olha, em média, tá, no plantão de rua, hoje nós estamos contando com efetivo de 93 guardas. 93 guardas. 93 guardas. Desses 93, a gente tem aqueles que estão afastados, que está readaptado, né? Então acaba caindo mais ainda o efetivo operacional, né? De dia, a gente hoje, por exemplo, nós estava rodando com 6 viaturas. 6 viaturas. 6 viaturas. No período noturno isso cai, né? Diminui mais ainda, né? Tá tendo por isso, justamente por isso que a gente brigou bastante, conversou bastante com o governo, e a administração entende essa falta, essa necessidade de suprir essa falta de efetivo, né? Por isso que a gente conseguiu na sequência já abrir um novo concurso, que é para a gente ver se a gente consegue atingir ali os 120 guardas nesse primeiro momento, ou quiçá 140, que é o que a gente está tentando, né, para a gente poder aumentar a quantidade de viatura, não só no período diurno, como no período noturno, né, que é onde a gente tem o maior índice de problemas também, né, Gustavo? Na verdade, está pegando você um pouquinho, hoje a Guarda então tem mais efetivo que a Polícia Militar na rua? Tem. É mais efetivo que a Polícia Militar na rua, porque eu cheguei a trabalhar em uma viatura ou duas, né? Eu não sei se hoje está assim, mas... Não está muito diferente hoje. Não, né? Não. Então nós vamos fazer um convite também depois, se as pessoas quiserem também participar e falar sobre as questões relativas ao grande serviço prestado pela Polícia Militar, a gente vai fazer essa pergunta também. Então, mas hoje está com um efetivo até razoável, né, Elias? Se a gente for julgar pelo tamanho do município e a população, que a gente tem um índice populacional, tá baixo ainda, né? Baixo, né? Tá baixo, mas a administração, o governo, ele está se esforçando bastante, no último concurso, a gente tinha previsão no edital de 5 vagas. A gente chamou todos os remanescentes que tinha, né? Então foi 38 candidatos que a gente tinha lá pro lado, mas a gente conseguiu trazer todos. Nós chegou com a convocação desses últimos concursos até 103 guardas. Só que aí é natural, né? O pessoal vai dando tempo de aposentar, outros vai prestando concurso, vai passando, e assim vai, né? Aí a gente voltou para os 93 guardas. Mas, estamos trabalhando, se Deus quiser, o ano que vem, aí a gente já consegue aumentar mais ainda o nosso efetivo e aumentar a quantidade de viatura na rua. Estamos tendo um investimento muito forte em relação a equipamentos. Para esse ano aqui, Deus quiser, já dar uma melhorada, questão de viatura, a questão de armamento. Armamento nós já estamos quase suprindo quase todo o efetivo, né?
com armamentos novos, né? Armado todo efetivo tá, mas armamentos novos a gente tá faltando alguns que já tá para chegar também. Então isso para nós é importante, né? Não tem como a gente que está lá na ponta ofertar segurança para o cidadão se ele próprio não tem segurança, não se sente seguro. Sim. Né? Então, essa é uma lacuna que nós estamos tentando preencher. E vamos conseguir preencher. Está tudo caminhando para a gente concluir. Essa lacuna, pelo menos, a gente vai preencher. Como conversamos com o Brandini, ele falou que tem projetos já aprovados Sim, em relação a uma nova base, a campo de instrução. Que, aliás, é audacioso, né? A gente vai lá um projeto. Espero que ele consiga concretizar isso daí, porque é um benefício temos até para a nossa sociedade. Né, comando, que o atual governo aí tem investido bastante. Tem se esforçado muito. Né? Estruturou bem a Guarda Municipal de Fernando da Rocha. E a intenção dele é estruturar mais ainda, né? A gente fala aí pelo concurso aí para novos integrantes aí que vai ajudar muito. Eu vou prestar esse concurso também. O governo tem dado suporte. Isso a gente não tem que reclamar. Não pode reclamar, não. Costa, pergunta para você. Foca no Costa, Afonso. Fábio. Costa, o que é ser guarda municipal para você? Eu falo que eu sou suspeito, né? Você me conhece há um tempo. Eu tinha um transporte escolar, abri mão para vir trabalhar na Guarda Municipal. E é o que eu falo para mim é um sonho que eu tinha de entrar na segurança pública e eu dedico minha vida ali, né? Hoje mexo com os cães da Guarda Municipal lá, fiz um curso de sinotecnia lá e é minha vida os cachorros, né? Como os cães. Né? Então está convidado a vir você, claro, com autorização do Elias. Com certeza. E o cão que você conduz. Isso é uma honra. Aqui para o podcast para a gente falar sobre Sinotecnia. Mudou, antigamente era sinofilia. E para nós tem sido orgulho no nosso caminho da Guarda Municipal, que tem dado apoio para a Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária, onde é solicitado a gente tem que dar um apoio. Agora só tem essa característica. Ela é solicitada para a Polícia Civil para ajudar na delegacia, ela vai. Para conduzir preso, ela vai. Para pegar o preso na audiência de custódia, ela vai. Dado a falta de efetivo dessas outras da Polícia Civil, talvez, né, que tem uma deficiência de efetivo e que dizem que o governador falou que vai retomar aí os concursos para poder reparar essas vagas. A Polícia Militar, eu tomei conhecimento também que também sempre abertos novos concursos para repor as vagas, mas enfim, a Guarda está sempre disponível. Até resolução 66 do CONTRAN, Elias, como é que ficou? Olha, para nós da Guarda Municipal de Fernando da Rocha, desde o início, ela sempre atuou no trânsito, né? sempre atuou no trânsito. O que alterou para nós, e alterou muito. Hoje, os guardas trabalham com mais tranquilidade, né? Eu tenho uma equipe que a gente se especializando em direito de trânsito. Eu me especializei nessa área, eu gosto muito, né? Trânsito. Não vou dizer que eu sou igual o Azevedo, né, que vem lá do início, né, quando ainda não era obrigatório o uso de capacete. Então, trânsito a gente sempre fala lá, trânsito é uma área gostosa de se trabalhar, mas ao mesmo tempo, se você não tiver o tato, não tiver o discernimento, não tiver uma forma, como é que eu vou dizer assim, não vou dizer autoritária, mas uma forma de você se impor, mas se impor com respeito. Ser severo, ser austero. Exato, né? Você não é respeitado. Não. Né? Aí gera um problema. Né? Porque se a pessoa que está do outro lado está sendo fiscalizada, ninguém gosta de ser fiscalizado. Essa é a realidade. Eu já falei isso. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Né? Mas se a pessoa do outro lado não entende que essa fiscalização é para a própria segurança dela, é para a segurança da família dela, fica meio que complicado. Ela passa a ter o guarda ali que está fiscalizando ele como um inimigo. Você não é inimigo, você está aqui para me ferrar. E não é essa a intenção. Então a gente fala, olha, se a gente vai fazer a fiscalização, se tiver tudo certo, tudo ok, você vai ser liberado,
Boa viagem para você, para sua família, e estamos aqui para garantir a sua segurança. Do mesmo modo que fiscaliza, ajuda, Exato. salva, protege. Exato. Então, é uma via de mão dupla, não é só fiscalizar. Exato. Essa visão tem que sair, não é só fiscalizar. Todas as forças de segurança que atuam com a população, eles sofrem muito, porque eles só querem a parte boa, que é a parte de proteção. Esquece das obrigações, cada um tem a sua obrigação. Então, se você fizer a sua obrigação da direita, eu garanto que às vezes por algum esquecimento, algum fator ali à vontade, pode ocorrer algum erro. Aí entra o bom senso, né, muitas vezes, né? Aí entra o que a gente sempre apregou, o que a gente sempre fala. Olha, os famosos veículos que a gente chama de só para rodar, que está lá com licenciamento, mais de 10 anos sem pagar licenciamento, tem multa, você vai ver, às vezes está no nome de um proprietário que já faleceu, e aí você vai tentar chegar no nome de quem que é realmente o proprietário, não é meu, porque eu vendi para fulano, que vendeu para ciclano, e ninguém sabe mais com quem está aquele veículo. Esse veículo, normalmente, ele é utilizado para a prática de crime. Então, a gente teve vários casos que a gente conseguiu identificar o veículo, chegar até o veículo e falar, foi esse veículo que foi utilizado no roubo. Só que aí, como é que chega em quem estava no roubo? Como é que a gente identifica? Já passou por várias mãos. Passou por várias mãos. Esse é um problema. Ou, em alguns casos, que a gente vê atropelamento. Atropelando, não tem a placa. Beleza, quando a gente vai consultar a placa, é o famoso só para rodar. O carro que já está rodando, o último caso que a gente pegou recente, o carro tem mais de 100 mil reais de multa. É uma grande complicação nesse momento, porque é difícil para as pessoas. E sabe quem vai entender o que é a dificuldade? É o parente do atropelado. Exato. Que não vai localizar. E o cara do carro vai ficar chateado porque tirou o carro dele. Por muitas vezes eu peguei indivíduo extremamente embriagado ao volante, que não conseguia andar. É conduzido para a delegacia, tomadas medidas de praxe, antes que esse cara tire a vida de uma família. Exato. Então esse é um sentido que às vezes a pessoa não entende. Elias, agora para você. Fiz a pergunta para o Costa, a mesma pergunta para você. O que é ser guarda municipal? Olha, é uma realização pessoal mesmo. Eu gosto muito do que eu faço. Já tive proposta, oportunidade para estar atuando em outra área, mas não. Preferi estar aqui. Aqui é o local, aqui é uma instituição da qual eu tenho muito orgulho, e eu posso fazer o que eu mais gosto de fazer, que é sempre estar ajudando o próximo. E eu sempre brinco, às vezes eu falo com o pessoal, olha, não demora muito para ir atender uma ocorrência, mas também não vai que nem louco, Você tem que chegar na ocorrência, mas não vai que nem segurança. Louco. Exato. Porque, de repente, essa pessoa que está lá precisando de ajuda, você não sabe, de repente é o seu filho, é um parente seu, que já aconteceu. Já aconteceu dentro da nossa instituição, de chegar e falar assim, olha, teve um acidente, o rapaz está lá, e a guarda chega lá, é filho dela. E ela não sabia. Acontece em várias Exato. Eu falei, então, eu gosto de tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado. Eu falei, então, esse é o meu pensamento. Eu sempre procuro colocar isso na mente de todos eles lá. Então, para mim, é uma satisfação pessoal. Eu sou formado em Direito, fui aprovado na OAB, não tenho a minha OAB lá, tenho uma inscriçãozinha garantida lá, mas eu não posso exercer por causa da função. Atividade. Exato. Já me especializei em Direito de Trânsito, estou me aprofundando mais ainda, em Ciências Policiais. Então eu tenho... A importância do Direito de Trânsito, que são muito poucas pessoas que se especializam em trânsito. Exato. É uma raridade, entendeu? Então, no caso, eu estudei bastante trânsito porque eu acabei me adaptando e para mim foi fácil. E acabei gostando e continuo estudando. Porque o trânsito se divide, se fragmenta muito. Exato. Se fragmenta muito. Na nossa área, não é necessário a parte do direito, das normas de documentação, trâmites despachantes, essa coisa não interessa. Mas o trânsito ele se fragmenta muito. Uma coisa importante que ocorreu na cidade de Fernando da Rocha foi relacionada ao trânsito, é uma coisa chamada direcionamento de fluxo de pedestre. Exato. Que não existia. Essa pergunta foi feita pelo responsável uma determinada data, inclusive já estava comentando sobre a rádio, e o camarada me perguntou, o diretor de obras, quem era o diretor de obras no começo, aí logo no começo da gestão, gestor de obras? Thiago Félix? Não.
Ele era o engenheiro responsável pelas obras da prefeitura, que estava... Eduardo, secretário. Um abraço, Eduardo. Ele perguntou para mim: Daniel, como é que eu faço para resolver o problema do trânsito na Cavaleiro e no Sestini? E eu falei: tem que ter uma coisa chamada direcionamento de fluxo de pedestre, porque ali a cada 10 metros uma pessoa atravessa, ele para o trânsito, trava tudo. E foi feito o direcionamento de fluxo de pedestre. Tá aí o Eduardo, que fez um trabalho bacana e ouviu a orientação, uma dica que foi dada. Bom até deixar isso registrado, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Na Brigadeiro, na Juscelino Kubitschek, com a Avenida Santo Amaro, em São Paulo, sempre existiu o direcionamento de fluxos de pedestres, aqueles corredores de ônibus, pelo alto índice de atropelamento. E eu aprendi isso ali. E quando vim em Franco da Rocha, as pessoas perguntaram, é simples, é só você direcionar o pedestre para a faixa. Uma coisa importante que aconteceu, que não entra na área da guarda, mas entra na área de trânsito, que serão convidados a participar com a gente, é a parte de sinalização, que ajudou muito. Mas retomando a linha de raciocínio, guarda municipal, o que você aconselharia os novos guardas que irão passar nos concursos aí como aluno? O que você aconselharia eles, esses que já vão prestar o concurso, em passando no concurso e sendo aprovado nas fases? Olha, vou usar uma fala do próprio Azevedo, né? Se você tiver na veia, né, o sangue que tá na veia, que está latando, né? Tem que estar latente mesmo o negócio, né? A vontade de servir e de ajudar o próximo, você está vindo para o lugar certo, né? Aqui é uma instituição que ela vai te ofertar, assim como a Polícia Militar oferta. Eu tenho certeza que o Azevedo experimentou muita coisa em momentos e situações diferentes, que em qualquer outro lugar ele não ia experimentar, né? A guarda é a mesma coisa. Aqui você vai experimentar experiências que você vai falar, poxa, né, em nenhum outro lugar eu ia experimentar, ia me ver numa situação dessa. Mas a sensação de você poder ajudar uma pessoa que você nem conhece e ver no olhar dela, né, poxa, você me salvou, né, você me salvou, porque se não fosse você aqui eu não estaria mais vivo, né? É uma sensação que é inexplicável, né? Então você tem que vir com vontade de trabalhar, né, vontade de servir, porque aqui a gente vai servir a população, né? Se você vinha pensando, não, você é um servidor, né, eu odeio quando eu escuto isso, né, você é um servidor público, eu quero estabilidade, está vindo para o local errado, né, está vindo para o local errado. A área da segurança não é uma área para você vir só para ter segurança, não, vou ter estabilidade, é o local errado. Aqui a gente não admite isso, a própria profissão em si não aceita isso, né? Então, se você acha que vai vir aqui, vai ficar encostado no canto, não vou trabalhar, não vai ficar por muito tempo, né, Azevedo? Eu já trabalhei com pessoas que falam assim, ó, eu não quero trabalhar com você não, você arruma confusão o dia inteiro. Exato. Mas cada abordagem é diferente da outra, você não sabe o que vai acontecer ali, entendeu? Se você abordar uma vez, ok, só martela o dedo, quem usa o martelo, prega e dá a martelada. Se você deixar o martelo na mesa, você não vai martelar o dedo. Elias, eu encontrei grandes dificuldades ao longo desse caminho, mas eu tenho um grande orgulho. Eu saí, poderia ficar mais 10 anos, e eu pedi para ir para a reserva, que não é aposentadoria, mas é a reserva, a nova denominação. Exato. E lá na frente parece que tem a aposentadoria, né? Então, com a seguinte... com muito orgulho, vocês que presenciaram meu trabalho na rua, desde garotos, né? Presenciaram meu trabalho na rua. Eu fiz de tudo para que eu pudesse sair de cabeça erguida com todas as medalhas que a polícia me propicia, que eu tenho muito orgulho de ter todas as medalhas que ela me ofertou, que oferta para os melhores policiais, e ter saído da polícia sem sequer uma punição. E também uma coisa importante, eu não sei se na guarda tem, nós temos um registro de todos os elogios das ações da Polícia Militar. E eu carrego o meu pedir para pegar as folhas dos meus elogios. Eu lembro um parto que eu fiz dentro de uma unidade do bombeiro na Rua Sumidor em 1994. Parto no Pretório.
Então essas coisas, aí você vê, eu tinha 22 anos. Fica marcante, né? Fica marcante. Algumas ocorrências, como aconteceu na Fernão Dias, um grande engarrafamento, onde vários o caminhão veio batendo em todo mundo. Vocês souberam dessa ocorrência? Sim. Onde começou a pegar fogo em vários carros. E eu vou falar para você, foi muito difícil, porque incendiando o carro ali, incendiando o carro lá, a coisa ficou preta. E às vezes você ouve o seu nome no meio daquela fumaça, pedindo socorro. Você não consegue atender todo mundo. Você chega em casa pensando, e é muito complicado. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, das ocorrências, das prisões. Vocês sabem que eu fiz a minha obrigação, coloquei muito vagabundo na cadeia, não desmereci nenhuma familiar, não desmereci ninguém. E eu acho que isso é importante, você carregar a bandeira e sair de cabeça erguida de qualquer instituição. Uma coisa que é importante, que eu até vou fazer um comentário, vocês, os guardas aposentados, que no caso vocês ainda aposentam, quando passar a ser polícia municipal, já eu queria que vai mudar isso, porque ele não deixou de ser um agente público, ele tem que ter os mesmos direitos que o policial civil e militar tem. Eu acho que hoje não tem, né? Exato. Então esse é um ponto importante da PEC 57, porque é uma grande injustiça você prender vagabundo 30 anos e depois chegar na hora que você aposenta, você está aposentado. O que ocorre ao contrário com o policial militar, ele está na reserva, ele está ali stand-by, né? E continua cumprindo os poderes para poder reagir a qualquer injusta agressão. Eu acho que o guarda deveria ser assim também. Agradeço a visita de vocês, é de grande valia. Convidei o Costa de volta, se assim for permitido, trazer o cão aqui para a gente falar sobre todas as técnicas, como o cão age, a importância do emprego desse amigo, né? Não vou nem dizer ferramenta, porque eu tenho só 3, que não cabe mais no quintal. Então, eu agradeço, deixo disponível o nosso podcast para a Guarda Municipal de Franco da Rocha. As outras guardas serão convidadas a participar conosco, a contar a sua história, e ao longo do ano aí, que começou agora, 2024, vou convidar os colegas a irem agendando as suas ocorrências, que dentro da região a gente vai fazer o elogio do herói do Brasil, né, que chama-se, vai ser um quadro Heróis do Brasil, onde a gente vai homenagear aquele agente público que verdadeiramente se dedicou à causa pública, não foi apenas um funcionário público. E olha que eu já ouvi isso de gente na rua, hein, rapaz? Eu estou aqui para ganhar meu dia e isso não é bom. Por isso que você deu o recado para o camarada que vai entrar agora. Exato. Então assim, camarada, presta atenção no que eu vou falar para você no sistema chucro. É o seguinte, você vem para fazer o serviço dentro da legalidade, justiça, sabendo que tem dificuldade, sabendo que não vai ganhar muito dinheiro, e assim por diante, não é verdade? E é assim, é sem xixi minha negra, não vai amarrar cachorro com linguiça, não é porque jabuti não sobe em árvore, viu, amigão? É assim, quer ser polícia? Você vai ser o cara que vai trabalhar com um monte de leis e às vezes vai enfrentar dificuldades, vai sofrer decepções, mas no final da sua carreira, você vai se orgulhar do que fez. Se você tiver salvo uma só vida, já terá valido a pena os 30 anos de trabalho. A gente vê vários podcasts de polícia e tal, eu procuro primar pelo vocabulário onde a família possa ouvir. Sim. Primar por uma conversa branda, pacífica, e que a gente possa esclarecer o máximo possível das perguntas. Você viu que eu não fiz nenhuma pergunta que seja de cunho técnico, que possa expor as táticas de emprego de policiamento, para que não possa expor o serviço. Exato. Isso é importante a gente estar deixando claro. Mas você, aluno aí, faltando aí, camarada, você vai passar no concurso da guarda aí, venha, não se altere, humildade, capacidade, porque sempre tem alguém um acima do outro, né? Sim. Sempre tem um chefe. Com certeza. E vai estar ali para ensinar, vai estar ali para ajudar, mas vai estar ali também para dar os puxão de orelha, né? O que a gente fala, se vem com vontade, tenha certeza, né? Tenha certeza. Se vier com vontade de trabalhar, de ajudar o próximo, de honrar a instituição, né? Porque a gente tem que honrar a nossa instituição. É ela que hoje eu tenho tudo que eu tenho, né, graças a essa instituição. Então a gente tem que honrar, né? Com certeza o seu futuro vai ser próspero, né?
você vai voltar para sua casa, para sua família, vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, né? Então, tem que vir com esse pensamento. Tem que vir com esse pensamento, né? Tem que ajudar o próximo, tem que vir com o espírito de irmandade, né? Ali a gente sempre fala que nós é a nossa segunda família, e normalmente a gente passa mais tempo junto um com o outro do que com a própria família. Você passa 12 horas com o seu parceiro, e às vezes a sua esposa trabalha, ela trabalha 8, ela fica 4 com você em casa, dormindo, além de dormir, e com os filhos também trabalha 8. Mas tá certo. Uma coisa que eu costumo falar pros caras: você viu o trânsito parado? O fato aconteceu até comigo, né? Às vezes você não sabe ali na frente, o cara passou mal. Só vou mudar um pouquinho o assunto, até mesmo porque ocorreu aqui na frente, né? Eu estava esperando uma mulher, eu não conseguia sair com o carro. Não conseguia sair com o carro, eu parei. E mulher, se você apressar ela, é pior. Então deixa no tempo dela, né? Porque ela estava ali com dificuldade, devia ser motorista nova. Eu parei meu carro e fiquei aguardando. Aí a fila de carro para, você não pode apressar uma pessoa que ela pode causar um acidente. Exato. Então às vezes o agente da lei tem que ter um discernimento. Por que o trânsito parou? É um roubo? É um infartado? É um acidente? Desembarca, vai lá, observa, orienta, soluciona, né? É que às vezes a gente... Proatividade. Isso, eu digo nesse sentido da proatividade, porque às vezes, não precisa citar nomes, nem com quem foi, mas a gente está ali aguardando, às vezes chega uma pessoa e quer te questionar porque você está parado ali, mas não entendeu que acabou de sair uma pessoa com dificuldade, né? Às vezes deficiente físico. Então esse é um comentário que a gente tem que carregar. Nem sempre você tem que empurrar, vai lá e dá uma olhada. Isso que a gente fala, porque às vezes pode estar ocorrendo um roubo na porta da loja e você está roubando a loja, o cara para o carro ali, ele não vai passar. Se você tocar sirene, se você for, não adianta, você vai ter que ir lá devagar e ver o que está acontecendo com paciência, com inteligência, com sabedoria, para poder falar. Então você que vai chegar tem muito a aprender. Isso que eu falei agora é só um maceitinho que o cara vai ter que ter, e paciência. Exato, tem que vir para resolver o problema. Não para arrumar mais problema ou causar outro problema. Fazer parte da ocorrência. Exato. Costa, quando é que nós vamos marcar aí? Vamos marcar, ajeitar? Vamos deixar uma data aberta, hein? Vamos deixar a data aberta. Vamos vir sim, para falar um pouquinho sobre o trabalho com os cães, que é de suma importância, e agradecer desde já o seu convite que você fez para nós, e agradecer também a população de bem que tem confiado no nosso trabalho, e continue confiando, que a gente faz um trabalho sincero, ajuda de coração mesmo. O Guarda Municipal está a porta aberta aqui, tanto da de Franco da Rocha quanto os nossos colegas, para que a gente possa traga uma pauta, venha discutir conosco, divulgue o seu trabalho, mostre por que veio. É importante divulgar o trabalho dos profissionais de segurança pública, e esse podcast foi criado para essa finalidade. Tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui, obrigado pela visita, muito nos honra. Obrigado pelo serviço belíssimo e com excelência que a Guarda Municipal de Franco da Rocha tem prestado para os nossos munícipes, para o meu bairro principalmente. A gente tem tido toda a atenção. Estenda isso aos demais companheiros da Guarda Municipal, que eu não vou citar nomes porque vai faltar nomes. Então a gente sabe dos problemas que surgem. Reiteramos aí entregue em suas mãos a solicitação que está aqui do munícipe, né, que veio nos trazer aqui na rádio. Está entregue. O teor a gente não vai salientar por questões aí de inteligência. Então também não vamos expor quem trouxe, mas é uma solicitação de um munícipe para que a segurança fique melhor tanto para ele quanto para as outras pessoas. E saiba que essa é uma ferramenta que não tem cunho político, partidário. Nós vamos receber todo mundo aqui, vamos receber todas as pessoas que se dispuserem a vir, sejam eles políticos, profissionais liberais, agentes públicos, que possam estar levando esclarecimento à população dentro daquela atividade que ele exerce. Muito obrigado, Elias. Imagina, obrigado. Eu agradeço. Costa. À disposição, aproveitando o gancho para parabenizar todos os guardas, sem exceções, que o excelente trabalho é devido à dedicação de todos. Sim, a gente tem que agradecer pela parceria que temos. Estamos com a porta aberta aqui, Elias. Profissionais excelentes, né? Deixar uma lembrancinha nossa com você também, Azevedo. Esse aqui é o símbolo de honraria nosso lá da Guarda Municipal.
né, que a gente sempre entrega para pessoas da nossa sociedade, autoridades e empresários que se destacam. Muito obrigado, Elias. Tá aqui. Essa aqui vai ficar aqui, ó. Já vai colocar ela aqui, vai ser o primeiro de muitos que virão conosco, os colegas da guarda, que a gente vai encher essa parede aqui e contar muita história. E para fechar com chave de ouro, digo para vocês o seguinte: polícia tem que estar no sangue, não tem que estar no concurso, na sua posição, não importa a hierarquia que você ocupa, porque quando você chega numa ocorrência, você chega para resolver. A hierarquia existe internamente, na rua todos são iguais. Todos são iguais. Então, obrigado a você que teve paciência, assistiu o nosso vídeo. Por gentileza, curta, se inscreva no canal, dê sua opinião e a gente vai estar junto aqui trabalhando para que a gente possa trazer as informações necessárias. Ok, Fabião? Fabião no comando, Guarda Municipal de Franco da Rocha. Deus abençoe a cada integrante, a cada pessoa e muito obrigado pela presença no podcast Falando Franco. Obrigado, a gente que agradece. Boa noite.